Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 28. O título dessa pregação é Senhor Salvador. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Espírito Santo, mais uma vez nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo pela Tua luz no nosso espírito, no nosso entendimento, para a compreensão da Tua palavra que se discerne somente por meio da Tua revelação e da Tua luz em nossos corações. Fale conosco mais uma vez, é o que eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá a partir do verso 1. Mais um salmo de Davi. A maior parte dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Então, mais um salmo de Davi, lembrando e contextualizando que esse salmo Davi escreveu antes de toda a tragédia que acaba acontecendo na sua vida, a partir do pecado com Batseba, e todo o desenrolar que houve depois. Alguns salmos virão depois, mas por enquanto nós estamos tratando de salmos que dizem respeito a antes de tudo isso, certo? Então a gente percebe nesses salmos algumas posturas de Davi que depois vai mudar. Antes ele proclamava alguns salmos numa perspectiva do momento em que ele estava vivendo, e depois vocês vão ver que a perspectiva muda, aonde ele passa a se enxergar de uma outra forma. Então, a gente esteve falando alguns domingos atrás também em cima de Salmos, especialmente na minha pregação sobre a questão do orgulho santo, entre aspas, aonde o perigo de nós tomarmos qualquer postura de nos colocarmos acima moralmente dos outros. Então, nunca devemos ter essa postura, porque tudo o que acontece na nossa vida não é um fruto do nosso caráter, da nossa pessoa, e sim fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque se dependesse de nós, nós estávamos lascados. Amém? Se você ainda não entendeu isso, você está no caminho do Satanás. Amém? Certo? Tem que compreender isso em nome de Jesus. Entender que todos nós somos pecadores. Não merecemos absolutamente nada que vem da parte de Deus. Tudo é graça na nossa vida. Amém? Então, Davi ele começa dizendo assim, a partir do verso 1. Como é que está o microfone para vocês aí? Está aberto, fechado? Está bom? Não está fechado demais? Eu acho que é a perspectiva que eu estou aqui só. E não está baixo demais? Não? Estou surdo, acho, só pode. Pode ser mais um fenômeno da ladeira abaixo, depois dos 40, né? Então diz assim o texto: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Então, duas coisas aqui, as primeiras duas coisas que Davi aponta ao falar a respeito disso. Então, lembrando bem sempre, queridos, que os salmos, eles são uma revelação que Deus dá para o profeta. No caso, Davi aqui é visto como um profeta também. Nós temos que entender que tudo isso daqui é inspirado pelo Espírito Santo. E uma coisa que confunde muitas vezes quem não está acostumado com a linguagem da teologia, a linguagem da questão acadêmica, daquilo que você estuda, pouca gente às vezes entende o que é a diferença entre revelação e iluminação, e outros aspectos que envolvem a nossa vida. Então, assim, revelação as Escrituras, são as Escrituras, certo? Os nossos 66 livros da Bíblia é a revelação. Iluminação é aquilo que a gente recebe da parte do Espírito Santo para compreender aquilo que foi escrito, certo? Então, por isso que sempre quando eu vou orar antes da palavra, eu nunca falo assim, Senhor, revela a tua palavra. Isso é errado a gente falar. Amém? Porque Deus não vai revelar, já está revelado. Certo? O que a gente precisa diante da palavra? De iluminação.
luz no entendimento para compreender aquilo que já foi revelado. Amém? Essa é a diferença. Agora, quando a gente fala, por exemplo, inspiração, né, isso é um dogma do cristianismo como um todo, não importa a vertente católica, ortodoxa, protestante, né, mesmo as seitas, a ideia é inspiração. Então, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, o que nós queremos dizer com isso? Inspirado por Deus. Inspirado é a junção de dois fatores, Deus e o homem. Amém? Certo? Então, o Espírito Santo, por exemplo, caso eu fosse um apóstolo, eu acho que eu tinha umas características para ser, né, um dos caras ali, né, né? Caso eu fosse o apóstolo Paulo, que eu acho que é o cara que mais se assemelha à minha pessoa, seria ele, né? Caso eu fosse o Judas Iscariotes, então melhor, né? E eu fosse escrever um livro inspirado por Deus, a inspiração, ela então envolve essas duas coisas. A mão humana, ou a experiência humana, com a inspiração. Então, inspirar é... Deus sopra e inspira os homens a escreverem. Então, isso que faz a diferença. Então, muita gente acha que, literalmente, as Escrituras Sagradas é aquilo que acontece num centro espírita, por exemplo, que é a tal da... Como é que se chama mesmo? Quando o Espírito desce ali, a psicografia. Então, as pessoas acham que as Escrituras Sagradas é um tipo de psicografia. Então, o apóstolo Paulo estava lá, entrou em transe, né? E o Espírito Santo ele foi escrevendo assim. Foi o Espírito Santo que escreveu por meio dele. Não, não foi isso que aconteceu. Certo? O Espírito Santo inspirou Paulo, revelou coisas para Paulo, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu suas cartas. Se fosse literalmente uma psicografia, nós não teríamos 4 evangelhos falados de pontos de vista diferentes. Ok? Isso é herético? Não, não tem nenhuma heresia nisso, está tudo certo, é isso mesmo. O problema é que muitas vezes a gente tem um entendimento errado daquilo que a Bíblia chama de inspirado por Deus. Inspirado por Deus não é literalmente psicografado. Inspirado é a soma da ação de Deus à experiência humana. Amém? Então, por isso que muitas vezes os homens escreviam baseados na sua experiência, mas o Espírito Santo é quem inspirava. Certo? Então, isso que muitas vezes acontece na vida de um músico, por exemplo. O músico crente, o Espírito Santo pode inspirar ele a escrever uma canção, mas vai ser a soma do Espírito Santo juntamente com o fator da ferramenta humana. Amém? Certo? E aí, dentro disso, existem as delimitações do próprio ser em si, que é o ser humano. Amém? E isso é um tanto perigoso, porque hoje, nessa polêmica, até vou tratar de uma questão muito polêmica, que é a questão, por exemplo, de música de IA, né? Usar música de inteligência artificial no louvor, por exemplo. Então, isso é um debate que nós temos dentro do Ministério de Louvor. Metade não quer e a metade quer. Mas isso é uma questão polêmica. E uma das questões que é trazido sempre envolve a questão da inspiração. Porque a música de IA tem inspiração divina ou não? E aí uma coisa que eu sempre bato na tecla é que a questão da inspiração ela é muito perigosa. Porque mesmo uma pessoa que é uma ferramenta humana, que está compondo uma música, ela é inspirada por Deus quando compôs aquela música? Será que é? Isso é um debate também. Porque tem certas músicas que nós, muitas vezes, ouvimos que supostamente foi inspirado pelo Espírito Santo. Só que é uma heresia. Entende? Então, é muito perigoso nós falarmos inspirado por Deus. Talvez seja, mas eu tenho para mim que inspirado por Deus é as Escrituras, ponto. Então, quando eu vou escrever uma música, por exemplo, a gente tem o Salmo 148. O Salmo 48 é uma música inspirada por Deus. Por quê? Porque ela é um salmo. As outras músicas do Power Praise são inspiradas por Deus? Sim. Por quê? Porque são baseadas na Bíblia Sagrada. Então, tudo aquilo que tem as Escrituras, e isto é 100% inspirado por Deus. Por quê? Já foi inspirado. Amém? Certo? Agora, se eu estou em casa lá, e eu crio uma música do nada, como tem muita música crente aí, que é
produzida da mente humana e que muitas vezes traz uma mensagem contrária àquilo que, da minha perspectiva, eu creio, para mim aquilo não é inspirado. Por mais que fale Jesus, fale de Deus e tudo mais. Amém? Amém? Então, domingo que vem vai tocar um monte de A no louvor, em nome de Jesus. Brincadeira. A gente abandonou essa questão aí, que era mais briga do que unidade. Então, em nome da unidade, a gente aborta. Então, por que eu estou falando isso? Por causa dessa experiência relacionada a Davi. Entenderam? Nada a ver com Iá, mas voltando para Davi. Porque Davi era esse cara que falava da soma, da inspiração divina e da sua própria experiência como ser humano. Amém? Certo? Quando é 100% revelação, nós estamos falando das profecias. Aí sim. Aí o profeta entrava em transe e ele literalmente recebia da parte de Deus 100% daquilo que ele ia escrever. E isso é 100% revelação. Amém? Compreenderam? Então vamos lá. Duas coisas que Davi fala aqui. A primeira coisa é que Davi acredita no Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Todo-Poderoso, nós estamos afirmando. Então não é Deus meio poderoso, não é meia boca, não é fortinho, não é poderosinho. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Pensar que tudo que veio a existir veio dele, tudo, exatamente dele. E uma das coisas que eu fico mais assim admirado em Deus é que tudo que existe, quando a gente olha para a natureza, por exemplo, né, eu sou um admirador da criação, da natureza de Deus. Então eu gosto muito de aves, por exemplo, né, então eu sigo muitos canais de aves assim. Eu fico admirado com as cores das aves, né? Lá em Foz do Iguaçu, mês de janeiro, se eu não me engano, eu fui lá no aquário que tem lá em Foz do Iguaçu, de água doce, tem água salgada também, e aí tinha a parte dos corais. Eu nunca tinha visto um coral de perto, né? Só tinha visto pela televisão, nunca tinha visto. Eu fiquei assim, pasmo, com as cores, aquelas cores assim, a perfeição daquilo, né? Então, eu fico pensando, cara, uma coisa é nós criarmos coisas, isso todo ser humano faz, da perspectiva daquilo que já existe. Então, quando a gente vai pintar um quadro, a gente não cria nada novo. A gente vai partir daquilo que existe. Certo? Nós não inventamos nada. Mesmo que a gente vai tratar de ficção científica, por exemplo, se a gente vai, por exemplo, sei lá, o Senhor dos Anéis lá, né? Sei lá, Guerra nas Estrelas, qualquer coisa, você vai criar seres baseado naquilo que já existe. Certo? Amém? Vai ter cabeça, vai ter olho, vai ter orelha, né? Vai ter perna, vai ter asa, vai ter alguma coisa, mas tudo relacionado àquilo que existe. Agora, pensar que Deus trouxe tudo à existência da sua mente, da sua simples criatividade, em tudo o que existe, e a forma perfeita como as coisas existem, é algo maravilhoso. Então, nós temos diante de nós um Deus todo-poderoso. Então, quando ele vai para a presença desse Deus, para buscar esse Deus, essa é a premissa que ele tem na mente dele. Então, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos e nós vamos orar e falar com esse Deus ao qual nós cremos, nós temos que primeiramente ter isso em mente. Que nós estamos indo diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que tem todo o poder. Se ele vai operar segundo aquilo que nós estamos falando, é uma outra questão. Mas que ele tem todo o poder, ele tem. Amém? Nada é impossível para esse Deus. Amém, queridos? A segunda coisa que Davi está afirmando aqui é que Davi compreende que Deus é a sua rocha. Ou seja, é onde os seus pés estão firmados, fundamentados. Portanto, é inabalável o solo, o chão, a rocha sobre a qual ele está com seus pés firmados. Amém? Essa rocha não pode ser abalada em momento algum. É aí que eu estou firmado. Se eu saio dessa rocha,
e vou para outro tipo de fundamento, que não é essa rocha, que é o meu Deus, eu estou sob o risco de me afundar. Certo? Então, ele tem isso na mente dele. Deus é a minha rocha. Então, olha só, o Deus que ele crê é todo-poderoso, e ele é, por ser esse Deus poderoso, aonde a sua vida está fundamentada. Uma outra coisa que ele fala no verso 1, é que o medo de Davi não consiste na possibilidade de ser atingido por seus inimigos. Davi não está preocupado que os seus inimigos o atinjam, porque ele sabe o Deus Todo-Poderoso que ele crê. E ele sabe aonde a sua vida está fundamentada. Então é nisso que ele está fundamentado. O medo de Davi, que ele revela nesse salmo, é Deus se calar, ignorá-lo, tirar dele o seu espírito. É o único medo de Davi. E muitas vezes essa é a última preocupação que nós temos. Essa é a primeira preocupação de Davi. Às vezes a gente está preocupado com um monte de coisa, vive uma vida de impureza, uma vida no pecado, uma vida de ignorar o chamado de Deus, ignorar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente ignora isso, certo? Mas nunca nos preocupamos com aquilo que é o mais principal da nossa vida, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ainda que eu não creia, queridos, na perda da salvação, ainda que eu não creia nisso, certo? Eu não creio nisso. Amém? Certo? Não é isso que eu creio. Mas na minha caminhada com Deus, eu já vi diversas pessoas que tinham um posicionamento tanto quanto eu, radical como eu, para com a fé cristã, e hoje não estão mais na fé cristã. O que aconteceu? Em que momento? No momento em que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida, deixou de ter validade, valor e importância. E outras coisas passaram a ter mais importância do que a presença de Deus. Acho que eu devia ter uns 5 anos de caminhada com Deus. Eu comecei a tocar numa banda secular, para não falar do diabo, do mundo, né? Comecei a tocar na noite e eu lembro que eu comecei a viajar muito, todo final de semana, para tocar com essa banda. E por causa disso, eu viajava, voltava no domingo, né? Às vezes eu saía do hotel na meio-dia, então às vezes era longe, chegava em casa arrebentado e não ia para o culto. Eu não era casado, tá? E aí não ia para o culto. E essa história começou. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando eu vi, eu estava 1 ano longe da comunhão. E eu estava, na linguagem dos antigos, desviado. Mas eu lembro que, sempre quando eu chegava em casa, de viagem, e eu não ia para o culto, quando eu ia dormir, no domingo à noite, eu colocava minha cabeça no travesseiro e eu chorava. E eu só tinha uma oração, queridas, durante todo esse tempo. Eu falava para Deus, Deus, não tire de mim o teu espírito. Não tire de mim o teu espírito. Porque você é o meu bem mais precioso. Se eu perder você, eu perco tudo. E eu pensava, meus queridos, que nunca mais na minha vida eu ia ter um ministério. Eu era um evangelista, eu era ministro de louvor na igreja presbiteriana, eu pregava nos cultos dos jovens, era um discipulador, e eu tinha perdido isso. Eu tinha perdido isso na minha vida. E eu achei que nunca mais eu ia ter um ministério de novo. Pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui. Já há 25 anos, fazendo parte da Gólgota. Amém? Então, para Davi, a maior preocupação dele era essa. Perder o Espírito Santo. Então, a gente muitas vezes se preocupa com tudo. Perder a saúde, perder a vida, perder dinheiro, perder sucesso, perder tudo. Menos se preocupar em perder a presença do Espírito Santo. E a gente vai esfriando. A gente vai esfriando, a gente vai entrando naquilo que é o pior da fé cristã, que é a tal da maturidade, que de maduro não tem nada.
A maturidade, muitas vezes, como a gente enxerga dentro da perspectiva de mais tempo na fé cristã, tem muito mais com apodrecimento do que com amadurecimento. Tem muito mais a ver com ir perdendo a potencialidade de gerar algo para se tornar algo que vai morrendo dentro de si. Para Davi, perder Deus era o mesmo que a morte. É isso que ele fala. Serei como os que descem a cova. Então ele olha para esse texto e fala assim, meu, se você parar de falar comigo, Senhor, se você parar de se manifestar na minha vida, de se revelar a mim, para mim isso é mesmo que a morte, sabe? Então, eu não sei assim quantos já passaram por uma experiência chamada a noite escura da alma. Eu, há uns 10 anos atrás, talvez até mais, eu era um cara assim muito movido pelas minhas emoções. Então eu vinha para o culto, e aí de fato a Gólgota estava vivendo um momento mais, uma linha avivada, né, digamos assim. Então os cultos realmente vivenciavam certas dimensões quase que pentecostais, digamos assim. E eu tinha muito para mim essa coisa de que o culto, por exemplo, se eu não chorasse, não arrepiasse, o culto não tinha sido grandes coisas. Mas isso era uma coisa pessoal, entre eu e a minha experiência com Deus. Amém? Até eu passar pela noite escura da alma. Porque a noite escura da alma é uma experiência praticamente de uma depressão espiritual. Onde eu ia para o culto, aí sim, eu não chorava, eu não sentia arrepio nenhum, eu não sentia nada. Eu ia pregar, eu não sentia nada. Era como se eu tivesse vazio interiormente, né? E aí eu comecei a ler a respeito dos místicos, e especialmente o Richard Foster, acho que é o nome dele, que escreveu A Celebração da Disciplina, onde ele trata a respeito da noite escura da alma. E ali eu entendi o que estava passando comigo. E desde então, a minha vida não é mais movida por esse tipo de experiência da emoção ou coisa desse tipo. Então eu aprendi que a presença de Deus na minha vida não tem algo ligado àquilo que eu sinto de arrepio ou emotivo na hora de um culto. Por quê? Porque é aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio não deve ser movido pelas minhas emoções. Ela tem que estar aqui. Se eu creio que Deus é todo-poderoso e que o Espírito Santo habita em mim, isso não tem a ver com arrepio. Isso é fé. Amém? Isso é fé. A fé não tem a ver com emoção. A fé é uma confiança plena que eu tenho e você tem e deve ter nele, em nome de Jesus. Amém? Esses dias eu estava em Foz do Iguaçu também, lá, e uma amiga veio e falou assim, Pipe, eu sou uma pessoa que eu não tenho fé, mas eu quero ter fé. Eu já fui em tudo que é igreja e eu não consigo ter fé. Eu falei, mas o que acontece? Ela fala assim, eu não sinto nada. Eu não sinto arrepio nenhum, eu não choro, eu vejo as pessoas chorando, as pessoas se quebrantando, as pessoas, sabe, se arrepiando, e eu não sinto nada disso. Eu falei assim, não vou falar o nome dela, mas, fulana, talvez o teu conceito de fé esteja absolutamente errado. Porque fé não tem nada a ver com arrepio. Fé não tem nada a ver com chorar ou não chorar. Isso é uma coisa muito subjetiva, é de cada um. É de cada um. Eu sou mais emotivo, mas tem gente que não é. Tem gente que vai passar 50 anos na fé cristã e nunca vai sentir um arrepio, nenhum choro. Essa pessoa não tem fé? Opa! Vocês estão entendendo? Que a primeira coisa que a gente pode, talvez, concluir é que essa pessoa não tem fé. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque fé é confiança. A palavra fé, literalmente, no hebraico e no grego, significa confiar, confiança. Então, se eu sentindo ou não sentindo, se a palavra diz que a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida é constante, que Ele iniciou a obra e Ele vai completar,
que a promessa do Senhor Jesus é que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em quem eu tenho que confiar? No meu arrepio ou na palavra de Deus, queridos? Na palavra de Deus. Amém? Certo? Não importa o que o meu sentimento diga. Não importa o quão vazio de sentimentos e de arrepios eu posso estar na minha vida. Se a palavra de Deus diz, eu tenho que confiar naquilo que a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Certo? Porque muita gente abandona a fé cristã, porque, eu não sinto nada. Então, portanto, o Espírito Santo não habita mais na minha vida. Opa, acreditou numa mentira. Amém? Ele continua dizendo assim: ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. E aí Davi, no verso 3, ele vai falar uma coisa também, que é algo também que tem sido ignorado por muitos de nós. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. A outra questão que Davi está falando aqui é que Davi tem convicção plena do juízo de Deus sobre todo o mal. Num mundo onde a ideia de um inferno, de um lugar eterno, onde as pessoas vão passar a eternidade sendo punidas por um pecado, é algo que não cabe mais na mentalidade dessa nova geração de crentes que nós temos por aí. Não cabe. Esses dias eu tive uma discussão num grupo do WhatsApp lá, que um menino, eu tenho uma raiva de gente que pega e acha que conhece 100% da igreja, então ele fala assim, porque os crentes de hoje, opa, peraí, do que você está falando? Quantos você conhece? Quantos crentes? Não, eu não vou nem à igreja. Eu falei, então do que você está falando, camarada? Você não vai nem na igreja? Você não conhece ninguém? Não, daí porque daí começou a citar ali certas caricaturas da fé cristã. Eu falei, não, mas você está usando caricaturas para dizer que esse é o padrão? A minha igreja, você não vai encontrar ninguém que tem isso daí que você está falando, esse comportamento que você está falando aí. Não. Você não vai conhecer ninguém lá faz parte disso daí. E eu conheço muito crente por aí que não tem nada a ver com isso que você está falando. Então, não generalize. Não diga isso que você está falando. A justificativa era que muita gente, aquela velha conversa, muita gente deixa de crer em Jesus por minha e tua culpa. Porque o nosso comportamento é a razão das pessoas não crerem em Jesus. Porque Jesus é um cara legal e o que o estraga é o fã-clube. Não, queridos. Não. Uma das coisas que eu falei assim para ele, porque está havendo muita perseguição, muita gente odeia a igreja, eu falei assim, isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Nós seremos odiados por causa dele. Eu tinha raiva de crente. Porque ele falou assim, porque antigamente, o que acontecia? As pessoas sabiam quem era crente. Mas por que sabia que era crente? Porque o cara era honesto. Então havia confiança no crente. Eu falei, olha, cara, eu não conhecia nenhum crente, eu tinha raiva igual. Eu não conhecia o caráter dos crentes. Eu não sabia quem pagava e quem não pagava conta. Eu não sabia quem era devedor e quem não era devedor. Eu não sabia quem tinha crédito e quem não tinha crédito. Eu tinha raiva deles da mesma forma. Por que eu tinha raiva deles? Por quê? Adivinha por que eu tinha raiva deles? Porque há algo intrínseco em todo ser humano. Todos nós odiamos Deus. Temos raiva de Deus. Temos raiva do Evangelho. Temos raiva da santidade. Nós odiamos isso. Então, tudo aquilo que traz para nós qualquer sensação da nossa podridão, da nossa impureza, nós temos aversão. Nós temos aversão. Era essa que era a questão. Por que quando o Evangelho foi apresentado e eu passei a compreender o Evangelho na minha vida, toda aquela raiva que eu tinha de crente passou na minha vida? Eu passei a amar as pessoas. Por que disso? Certo? Então, assim, hoje nós temos essa questão de olhar para o Evangelho em toda a sua complexidade e totalidade e a gente repartir o Evangelho. Olha, isso aqui é legal. Às vezes é comum alguém falar assim, o meu Jesus não é assim.
O meu Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. O meu Jesus. Mas quem que nos deu autorização para pegar fatias do bolo conforme a nossa vontade? Se cada um de nós vai fazer um tipo de Jesus, aí acabou a alegria, né? Uma das coisas que eu falei assim para ele, para a tua sorte, a salvação não depende de você crer ou não crer no inferno. Isso não é requisito de salvação. Tanto faz. Se você crê, não crê no inferno, não é isso que vai te levar para o céu. Assim como se você não crer no inferno, o inferno também não vai deixar de existir porque você não crê na existência do inferno. A partir do momento que você nega Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí nós estamos falando de outra coisa. Então a salvação se dá por meio de Jesus. Eu creio em Jesus, ponto, eu sou salvo. Por meio da salvação que vem por meio de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém? Certo? Então, não faz diferença nesse quesito. Para a tua sorte. Ainda bem que não é assim. Porém, você está equivocado. Porque a Escritura é clara. Eu não entendo, não sei como que vai se dar isso, mas é o que a Bíblia revela. E tudo aquilo que tenta tirar isso daí até hoje se provou falso. Se provou falso. Amém? Por mais que uma das coisas que eu sempre falo nas aulas, em seminário ou na Jocum, especialmente, é que nunca faça uma leitura das Escrituras pelo filtro das emoções. Porque o filtro das emoções vai fazer você negar as Escrituras. Entenderam o que eu falei? Porque eu leio um texto lá, onde diz claramente a respeito de algo que eu não gosto, e aquilo passa pelo filtro da minha emoção, eu vou negar aquilo. Ou vou dizer, eu não quero tratar disso. Eu não quero lidar com isso. Isso daí é um lado de Deus que eu não gosto. Então eu nego aquilo. Então nunca faça isso. Amém? Sempre é. Olha, eu não entendi. Oh, Deus é faca na caveira mesmo aqui, hein? Poxa, Jesus, você é muito bravinho. Né? Tinha uma menina da igreja, ela não mora mais aqui, ela foi embora. Ela sempre vinha falar comigo assim, ai, Pipe, por que Jesus foi grosso com a mãe dele? Né? Quando Jesus fala para ela assim, o que tem eu contigo, mulher? Né? Onde Jesus fala, na perspectiva dela, Jesus foi grosso com Maria. Né? Falei assim, não, tem que ver com ele, né? Não sei. Não sei. Também não sei a entonação da voz dele, né? Isso aqui tá tipo WhatsApp, né, cara? Você lê lá, muitas vezes, você não tem a entonação ali, né? Você fica bravo com a mensagem, a pessoa nem tinha intenção de ter sido grossa, mas você, está sendo grosso por quê? Ainda mais se escreve em caixa alta, assim, né? Aí a pessoa falou, está bravo comigo. Então, se eu não entendo, é uma coisa. Então, em relação às Escrituras, queridos, tem coisas que nós não entendemos. Amém. Eu me calo. Não entendi. Mas eu não nego. Eu não nego. É por causa disso que eu escrevi um livro. Já terminei ele, agora falta fazer a revisão, que é a Descontradizendo Contradições. Porque eu tive que lidar com cada coisa ali que vocês não têm noção. E o ateu, ele não entende isso. O ateu, ele lê as Escrituras e fala, não, isso aqui está de sacanagem comigo? Você quer que eu creio nesse Deus? E aí você tem que... Não, é isso aí. Porque eu sou o tipo de apologeta que eu não estou nem aí se ele não gostou de Deus. Se teu Deus é muito bravo, eu falei, é esse mesmo, faca na caveira, aí fica esperto, cara. Se quer um Deus só love, não é Jeová. Não é Yahvé. Não é esse. Esse aqui é pavio curto para algumas coisas. Comigo ele é misericordioso, graças a Deus. Agora, não fique brincando com o velho, que o velho manda fogo do céu sobre a tua vida. Amém? Então, Davi está falando dessa questão do castigo reservado, né? Então, Davi recebe a revelação de que um dia haverá um juízo que pode ocorrer tanto nesta vida quanto no dia final. Amém? Que mesmo que um Hitler não tenha sofrido as consequências de tudo aquilo que ele cometeu, ele tirou a sua vida, portanto não passou por nenhum tipo de juízo humano, nós sabemos que no último dia haverá uma ressurreição geral e todos aqueles que ressuscitarem receberão um tipo de juízo. Para aqueles que estão
escritos os nomes no livro da vida serão arrebatados para o encontro nos céus com o Senhor Jesus. E aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão julgados pelos seus pecados. E o texto fala que os anjos lançarão todos eles no lago do fogo para todo sempre. Amém. Graças a Deus que nós estamos fora dessa área. Eu falo por mim, né? Já vocês, eu não sei. Eu vou estar dando tchauzinho assim, tchau. Eu avisei. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Então, ele chama de ímpio e malfeitor uma pessoa, né, que é duas caras, ele está falando aqui. Ó. Uma pessoa que é bonzinha na tua frente, mas quando você vira as costas, ela se transforma em outra pessoa. Sabe que a gente não é assim? Eu não sou assim? Você não é assim? Uma vez eu peguei um amigo meu falando de mim, cara. Eu nem vou falar o nome dele porque ele é bem conhecido aí. Eu gosto de fazer isso, né? Jogar assim, vocês ficam sem dormir. Quem que será que o Pipe estava falando? E ele estava numa rodinha assim, ele não viu eu chegando, cara. Daí eu cheguei, ele estava, porque aquele Pipe lá, não sei o que, cara. Daí eu só... Na hora que ele viu me viu assim, cara, ele ficou branco. Então, assim, feio, né, cara? Feio. Eu já fiz uma dessa. Na época que o WhatsApp não tinha como apagar a mensagem desgraçada que eu tinha mandado. Tinha, na época do Steiger, que eu estava no Steiger ainda, tinha o grupo do Steiger Brasil e tinha o grupo do Steiger Curitiba. E aí rolou meio que uma desavença lá, né, entre Curitiba e São Paulo, né, cara? E eu fui vomitar dentro do grupo do Steiger Curitiba, né? Porque esses caras de São Paulo também, né? E pum, enviei. Quando eu vi, tinha ido para o Steiger de São Paulo. E aí lá vai eu ligar, né? Ô, irmão, estou na paz? Então, eu queria pedir perdão. Queria pedir perdão pelo que eu fiz. E o pior de tudo é que ele falou assim, Pipa, a gente estava zoando. Eu falei, desgraça, né, cara? Que desgrama. Acabei pedindo perdão à toa, mas é bom para aprender, né? É bom para aprender. E era naquela época que eu não podia pagar, então, meu Deus, graças a Deus, hoje dá para pagar, né? Porque a gente, volta e meia, a gente manda umas mensagens erradas, assim. Mas isso é bom, né? Isso, na verdade, não deveria ser, né? Porque eu acho que foi o diabo que inventou a parte de apagar. Entendeu? Acho que tinha que continuar ali sem poder apagar, para aprender, né? A não falar mal dos outros. Então, Salomão, queridos, lá em Provérbios, no capítulo 6, os versos 16 a 19, ele disse coisas semelhantes a essa. Ele disse assim, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, nós vamos falar sobre 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que ele tem abominação. Certo? E a gente fica pensando, Deus odiar, né? É isso aí que o texto está falando, amém? Não vem com emoção aqui, não. Amém? Aqui é isso mesmo que o texto está falando. Primeira coisa que ele vai dizer, olhos altivos, ou seja, pessoa que, né, se acha acima dos outros, é cheio de querer. O texto está falando que Deus odeia. Odeia esse tipo de postura da minha e da tua parte. Se nós olhamos os outros de cima. A segunda coisa é língua mentirosa. É falar mentira, propositalmente. Uma vez, gente, uma menina também da Gólgota, graças a Deus não está mais no nosso meio, não foi para o céu, não morreu, está viva ainda, mas não está entre nós, né? Mas uma vez ela falou assim, que ia ter lá uma arraiada da Gólgota, e disse que ia ter a barraca do beijo. Eu falei, mas barraca do beijo? Tá louca? Né? Não, e sabe quem que ia ser a pessoa que ia ficar lá? Ô Tata, mim ia ser o beiçudinho. Eu falei, você é louca? Daí eu chamei ela, né? Chamei lá no confessionário, eu e a Kátia lá, né? Não,
Falei, ô, onde você tirou isso, filha? Barraca do beijo. Tá louca? Não, e eu? Primeiro que não ia ganhar dinheiro nenhum, né? Se fosse o Gabriel, aí nós íamos voltar rico no dia lá. Mas eu, né? Falei, você é louca. Né? E aí eu falei assim, olha, agora é o seguinte, para todo mundo que você falou essa mentira, você vai lá e pedir perdão. Ou então você nunca mais apareça aqui. Ela saiu e nunca mais apareceu. Infelizmente, escolheu o caminho, outro caminho do que o caminho da reconciliação. E falou, sou mentirosa mesmo, menti, não é verdade, graças a Deus, o Pipe não vai beijar ninguém. Né? Eu falo que eu vou escrever um livro sobre as pérolas da Gólgota, né? Essas coisas acho que só acontece comigo. A outra coisa que ele fala é que ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Que ele odeia o coração que maquina pensamentos perversos. Ele odeia pés que se apressam a correr para o mal. Uma outra coisa que ele odeia, a testemunha falsa que profere mentiras. E por último, aquilo que ele abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Sabe como é que isso funciona? É assim, eu vou lá na casa do Natan e falo, Natan, o Omar, cara, e eu começo a falar, né? E o Natan muitas vezes nem conhece o Omar. E o Natan já começa a formar na mente dele conceitos acerca do Omar sem conhecer o Omar. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida dentro da igreja? Mesmo antes de ser pastor. Algumas pessoas falam, olha, não anda com a Veida. Nesse caso eu concordo. Né? Não ande com a Veida porque a Veida é assim e tal. E aí eu nem conheço a Veida, eu ficava com raiva dessas coisas. Né? E depois eu ia conhecer a pessoa, não. A pessoa não é aquilo. Às vezes era pior do que a pessoa tinha falado. Né? Mas não era isso. Sabe? Eu já contei para vocês, né, de uma menina que chegou para mim, assim, do nada, assim, na época lá, e falou assim, Pipe, queria te falar uma coisa. Eu falei assim, fala. Eu não vou com a tua cara. Eu não gosto de você. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não sei, não vou com a tua cara. Eu não gosto de você. Falando para vocês, gente. Se não é o Espírito Santo, eu já estava fora há muito tempo. Ó. Eu falei para ela assim, tá, o que a gente pode fazer? Ela falou, nada. Vamos orar. E depois ela se tornou uma grande amiga minha. Né? Mas tive que ouvir essa na lata. Então, às vezes é isso, sabe? Às vezes você tem essa coisa dentro de si, assim, eu não gosto de fulano, sabe? Não gosto de fulano. Eu estava confessando para vocês, né, que uns domingos atrás, eu falei a respeito da minha experiência, né, de uma situação em que eu comecei a falar isso, cara, eu não gosto desse cara, não sei porquê. Estava na hora do almoço ali, e aí eu falei, será que é inveja? E a minha psicóloga particular, dona Catiane, falou, é inveja. Eu falei, será? Aí o Gabriel emendou, é inveja, pai. Eu falei, misericórdia, que sentimento podre, baixo, pequeno, horrível. E aí eu fui para o confessionário, né? Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero esse lixo de sentimento na minha vida. Em nome de Jesus. Ainda está aqui um pouquinho. Então, essa coisa, sabe? Então, pense 100 vezes antes de falar mal de alguém. Para alguém. Amém? Pense 1000 vezes. Porque a coisa que Deus mais abomina, o texto está falando, na nossa vida, talvez seja essa nossa maldita língua, as coisas que a gente faz com ela. No verso 4, retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Então essa, queridos, era a perspectiva do Antigo Testamento. Clara, era assim que as coisas, era a forma como as coisas aconteciam no Antigo Testamento, era assim.
paga o mal com o mal. E aí Jesus vem e nos ensina, lá em Mateus 5, 38, 47, olha o que Jesus vai falar. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Esse, para mim, assim, talvez seja um dos textos mais desafiadores para nós, como igreja. A ideia de orar pelos inimigos, a ideia de falar bem de quem fala mal da gente. Né? Pessoal, alguém chega e fala assim, olha, Pipe, fulano lá falou isso de você. E a primeira coisa natural nossa é o quê? Ah, é? Ah, aquele miserável? Então você também aproveita, já fala um monte de coisa que está entalado e já fala junto também. Não é isso que acontece na sua naturalidade, na nossa vida? E o desafio de Jesus é contrário a tudo isso. Falando, não, Senhor, vocês não serão assim. Não deve haver espaço na nossa vida para esse tipo de coisa. O Senhor Jesus está falando. Vocês não são assim. Vocês não é para vocês amarem aqueles que vocês gostam de amar, que é fácil amar. É o contrário. Vocês têm que amar pessoas que é justamente as mais difíceis de serem amadas. Até essa questão do perdão é uma questão, né, que a gente tem dificuldade de perdoar. E a gente tem facilidade para perdoar coisas perdoáveis, mas coisas imperdoáveis a gente tem dificuldade de perdoar. E é justamente para isso que existe o perdão. O perdão não existe para coisas perdoáveis, ele existe justamente para as coisas que são imperdoáveis. Essa palavra imperdoável nem existe no linguajar cristão. Nada é imperdoável, na nossa perspectiva. Não há nada na nossa vida em que o Senhor Jesus fala assim, olha, por isso aí você não tem que perdoar. Nada. Nada que acontece em nossas vidas. Quem já leu o livro Maravilhosa Graça do Philip Yancey? Nossa, esse livro todo mundo precisa ler, queridos. Para você compreender o funcionamento da graça, leiam esse livro. Há 2 livros principais para mim que falam a respeito da graça. A Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, e Nas Garras da Graça, do Max Lucado. Nas Garras da Graça, ele é até mais uma linguagem mais simplificada, para você que é burrinho, talvez você entenda melhor do que os... Né? Mas é uma linguagem mais facilitada de compreensão. Mas esses 2 livros são obrigatórios para que você compreenda a respeito da graça. E eu falo por mim, que eu nunca tinha entendido a graça na sua totalidade até ler esses 2 livros. E aí houve uma compreensão melhor. Por que eu estou falando isso? Porque o Philip Yancey ele conta diversas histórias a respeito de pessoas que supostamente estavam inseridas no reino de Deus, que se viam como pessoas salvas, mas que a postura era absolutamente contrária a tudo isso que Jesus está falando aqui. Então, na hora de manifestar a consequência daquilo que tinha acontecido como realidade interior dentro do seu ser, a manifestação daquilo era totalmente contrária. Então, por exemplo, o que o Evangelho, as cartas de João vão falar? Que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é o quê? Mentiroso. Deus chama eu de mentiroso. Se eu digo, Senhor, eu te amo, Senhor, mas tem uma raiva do Natan.
Peguei o Natan para Cristo hoje, né? Eu tenho uma raiva do Natan. O que o texto me fala? Pipe, não fala que você ama a Deus. Você é um mentiroso. Porque o texto fala assim, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, e você pode odiar aquele a quem você vê todos os dias? Vocês entendem que o Evangelho, ele, na nossa vida, a manifestação dele, na praxis diária, na subjetividade de cada um, na sua experiência real, é que vai revelar de fato a realidade interior do nosso ser. Então, pessoa que não consegue pedir perdão, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue fechar a boca, não consegue falar bem dos outros, só fala mal dos outros. Pessoa que vive, que tem inveja dos outros de uma maneira crônica, não uma experienciazinha, tá? Né? Mas de maneira crônica, tem algum problema. E a falta de reconhecimento do erro é o pior ainda. Umas frases que eu mais escutei, talvez, no meu ministério, que eu abomino totalmente, é falar assim, olha, comigo só pisa na bola uma vez. Eu falei, é? Que legal. Que legal essa perspectiva a respeito da vida cristã normal, da vida cristã diária. Se pisar na bola comigo, só pisa uma vez só. Eu falei, que legal. Pessoas assim eu quero distância na minha vida. Em nome de Jesus. Porque eu sou a primeira pessoa que vai falhar com ela. E que vai pisar na bola com ela. Não quero nem perto da minha vida. Pessoas assim não podem se relacionar com ninguém. Vai viver no deserto, sem internet, sem nada. Porque se Deus agisse dessa maneira com cada um de nós, a gente estava lascado. Pensou se Deus chega para mim e fala assim, Pipe, você só pode pisar na bola uma vez. Se pisar na bola comigo uma vez, pensou? Que sentido teria quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs? Paulo também nos ensinou, queridos, estou quase encerrando. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Romanos 2, 1-3. Então, por isso que falar, só pisa na bola uma vez comigo, não faz sentido. Uma pessoa que fala isso, não tem algum problema. Tem algum problema? Nunca entendeu nada. E o pior de tudo, a perspectiva e a visão que tem de si mesmo está absolutamente cega. Não tem uma visão de si mesmo na ótica do cristianismo, na ótica da fé cristã. Porque todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que ame a Deus. Todos nós somos merecedores do fogo no inferno. Todos, todos, sem exceção. Aí Jesus vem e conta uma parábola. O cara devia, eu não lembro a quantidade, mas nem se ele trabalhasse 20 vidas, ele conseguiria pagar a dívida que ele tinha com o seu patrão. Era impossível ele pagar. Ele precisaria viver 100 vezes para talvez chegar perto de algo, de 1% daquilo que ele devia para aquele senhor. Aquele senhor chega e fala assim, está perdoado. Você não me deve mais nada. Esse miserável sai da presença do seu patrão e vai prestar contas para alguém que devia uma semana de trabalho para ele. O que ele faz? Ele manda prender o cara. E não perdoa a dívida do cara. É exatamente isso que nós somos quando nós não perdoamos os outros. É a coisa mais absurda, alguém que foi perdoado de uma dívida impagável. E essa pessoa que tem uma dívida impagável, que foi perdoada, agora não consegue perdoar os outros. Não consegue. Essa pessoa é miserável, é desgraçada, é podre, é pobre. Nunca entendeu nada.
porque não consegue entender a dimensão da podridão do seu próprio ser e da dívida impagável que tinha diante de Deus. Vocês não entenderam? É por isso que para mim, assim, cara, o que você fez? Eu fiz isso. Cara, está perdoado, querido. Está perdoado. Quem sou eu para não perdoar? Porque a dívida que eu tinha era impagável e eu fui perdoado. Eu fui perdoado e está tudo certo. Sigamos em frente. Levanta. Vai, não peques mais. E vamos em frente. Em nome de Jesus. Encerrando o verso 5 em diante. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, eles os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém.